Salut, bienvenue au cours numéro 24 au niveau intermédiaire. Aujourd'hui, on va parler de marqueurs temporels et chronologiques. Qu'est-ce que c'est marqueur? Marqueur vient du marcas. Ok? Donc, quand je parle de temporel et chronologique, je dis marcas temporais e cronológicas. Bien sûr, on va utiliser ça beaucoup à l'écrit et beaucoup aussi à l'oral pour raconter une histoire, pour raconter une biographie. Ok? On utilise beaucoup ces marqueurs-là. E muito importante agora que quando vocês já aprenderam no passado, vocês saberem usar esses amigos aqui, porque aí você vai conseguir contar uma história com passé composé, mais os marqueurs temporel e cronológico, que aí você vai dar um sentido para aquilo que você está falando. Você vai entender ao decorrer dessa aula, tá? Vamos lá, gente. Quais são os marqueurs... Só um pouquinho aqui, gente. Desligar o meu celular, senão vai tocar. Aí, quais são os marqueurs? Fica engraçado, né? Quels sont les marqueurs temporels, alors? Gente, a gente tem il y a, depuis et pendant. Quelle est la différence? La différence est simple, ok? Mais c'est facile à confondre, à dire pas bien, ok? Et parce que il y a, c'est la référence d'un événement passé. Donc, c'est un événement qui a eu lieu au passé et il est resté là, ok? Depuis, c'est une action actuelle. Depuis, ça veut dire qu'une chose a commencé et elle a continué. Donc, c'est passé depuis un moment, ok? Et pendant, c'est une durée complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a eu un début et une fin, ok? Donc, c'est une durée complète. Ok? Tá. Aí você tá pensando, não entendi nada. Quer dizer, entendi, mas não entendi. Talvez você tá pensando. Vou explicar em português, então. Gente, il y a un événement passé. Um evento que já aconteceu lá no passado. Ficou lá. Depuis é um evento que começou no passado e continua agora. E pendant é um evento que começou no passado e terminou no passado. Ok? Pendant, bem marcado. A gente já vai ver frases e isso vai ficar bem certinho na sua cabeça. Olha só. Vamos começar por essa frase aqui, ó. Il regarde la télé, une heure. Il regarde la télé, une heure. Primeira coisa que a gente tem que observar antes de decidir se é il y a, pendant ou depuis. O tempo do verbo, ok? A gente já é grandinho, a gente já sabe que é um presente e um passado. Aqui, gente, no caso, está no presente. Il regarde. Ou seja, é uma ação que continua presente. Qual é o marqueur temporel, né? Qual é essa ferramenta que eu vou usar, então, para uma atividade que começou no passado e continua no presente? Depuis, n'est-ce pas? Não é isso? Olha só. Il regarde la télé depuis une heure. Et faites attention parce que comme depuis c'est pareil à depois en portugais, on a tendance à faire des erreurs, ok? Donc c'est bien important de savoir que depuis c'est une action actuelle, ok? Qui a commencé au passé et continue au présent. Le deuxième exemple. Il s'endormit devant la télé une heure. Repare, é a mesma frase praticamente, mas tem uma diferença ali, que é o passado. Olha só como o verbo aqui tá diferente. S'endormir. Ele já dormiu. Isso é uma ação passada, tá? Pendant. Dê a resposta. Une heure, ok. Eu estou dizendo um espaço de tempo específico.
tá? Então, eu tô falando de pendant. Ou então, gente, a gente também pode usar em outro sentido. Qual outro sentido? Que ele começou a dormir, ou melhor, que ele dormiu naquele momento no passado. Então, eu também posso usar o il y a. Então, qual a diferença de sentido? A diferença é a seguinte, ó, eu posso dizer, ele dormiu em frente à televisão há 1 hora ou durante 1 hora, né? Há 1 hora quer dizer que ele começou 1 hora, il y a 1 heure, e pendant 1 heure quer dizer que ele dormiu durante 1 hora. Pode ser que ele já tenha terminado de dormir, pode ser que ele continue a dormir, e aí por isso que o contexto que ajuda aqui, ok? Olha para a próxima frase lá. Nous avons travaillé chez Apple 5 ans. Então, a gente trabalhou, e eu tô falando de 5 ans, que c'est un moment spécifique, un espace de temps spécifique, alors, pendant. Mais aussi, ça dépend du contexte. Letra feia, né, gente? Eu tento melhorar a cada aula, mas... Je peux utiliser aussi il y a. Ok? Você pode dizer, ó, eu trabalhei na Apple durante 5 anos, ou eu trabalhei na Apple há 5 anos. Entenderam? Depende do contexto, tá? Vamos lá. Il ne travaille plus... 3 mois. Il ne travaille plus 3 mois. Regarde, c'est au présent. Travaille. Ok, elle ne travaille plus. Alors, si c'est au présent, je dis que c'est une situation actuelle. Alors, depuis, elle ne travaille plus depuis 3 mois. Ela não trabalha mais depuis 3 mois, ok? Porque é uma situação ainda atual, tô falando no presente, ok? Vamos passar para mais exercícios, vamos lá. Il a vendu sa voiture, un an. Il a vendu sa voiture, un an. Alors, il a vendu, c'est um événement passé. Já aconteceu. Então, ficou lá no passado. Il y a un an. Opa, ia falar uma coisa importante e cair na caneta. Lembrando, né, gente, que sempre que eu coloco esses exercícios para vocês, vocês podem muito bem fazer sozinhos. Você pode parar o vídeo e tentar construir antes de mim. E aí, exercícios como esse, às vezes o contexto que você pensou da frase é diferente do que eu pensei na frase. Então, pode acontecer de ter mais de uma resposta possível, como que a gente já viu agora, ok? Mon fils a déménagé, 15 jours. Il a déménagé, 15 jours. E aí, esse é um exemplo típico em que um contexto pode mudar na sua cabeça e na minha. Eu posso dizer que o meu filho mudou há 15 dias. Donc, il y a. Ou eu posso dizer que o meu filho se mudou durante 15 dias. Pode ser que a mudança dele tenha durado 15 dias. Que durante 15 dias ele ficou lá pegando as coisas e jogando no carro. Pode ser, então depende do contexto. É claro que esse contexto aqui do primeiro é um pouco mais normal. Il y a, né? Ele se mudou há 15 dias. É mais normal, né? Mas claro, se você colocou pendant aí, tá certinho. Pode ser também. Il mangeait, pardon, le journal télé. Je dis, né? Manger. Esse é o imperfeito, né? Então, elle mangeait, comia. Ela comia le journal télé. O que é jornal télé, gente? Jornal télé é o telejornal. Então, o telejornal, gente, aqui a gente imagina que tem um tempo específico, né? Tem um momento em que ele passa. Então, quero dizer que
ela comia no mesmo tempo que o jornal estava passando. Então, se eu tô falando do mesmo tempo, eu tô falando de pendant, ok? Elle mangeait pendant le journal télé, durante o jornal, o telejornal, ok? E outra coisa muito importante, muita gente, talvez você tenha colocado depuis, né? Pensando assim, ela comia depois do jornal, do telejornal. Mas não é, gente, depuis não tem esse sentido. Depois, em francês, é après. Depuis é um desses marqueurs temporais aqui, tá? Essas marcas temporais, que quer dizer depois de um momento, tá bom? Então, muita atenção aí, tá? Nous n'habitons plus ici. Nous avons déménagé l'année dernière. L'année dernière, c'est le moment, ok? Então, ficou lá no passado. Eu posso usar aqui também duas marcas temporais, dependendo do contexto. Se eu disse que eu... Não, né? É um só, desculpa. Se eu me mudei... Pera, estou pensando. Porque estou pensando como você pensaria na sua casa, como você colocaria. Eu colocaria aqui pendant, tá? Pendant. Porque nós nos mudamos, né? Durante o ano passado, tá? Depuis não estaria, mas não estaria certo, tá? Por quê? Por que estaria, mas não estaria? Porque se ela falasse assim, ó, nós estamos morando lá, né? Nós moramos, nous habitons à la nouvelle maison depuis l'année dernière, ok, pode ser. Mas se ela tá falando que eles estão falando que nós mudamos durante o ano passado, ok? Então é durante, eu não posso falar depuis l'année dernière, porque isso aqui é uma ação do passado, ok? Eu imagino que aí na sua casa você pode ter errado, mas é pendant, tá? J'étais en France, 6 mois. Encore une fois, regarde. Passé, durée spécifique, ok? Pendant 6 mois. Ou também, se você voltou da França. Se você voltou da França faz 6 meses, você pode dizer também j'habitais en France il y a 6 mois, ok? Há 6 meses você tinha morado na França. Pode ser também. On habite à Paris, 4 semaines. Aí sim a gente vai usar o outro amiguinho que estava um pouco afastado. Olha só, on habite à Paris, ou seja, presente. E tô dando um período de tempo, tá? Então, on habite à Paris depuis 4 semaines. Ok. J'ai mon diplôme de professeur, 2 ans. Mesma coisa, né, gente? Presente. Então, se você está falando do presente, você está falando de depuis. Ok? Ou também il y a. Se você colocou il y a, também não está errado. E on a pris le bus, 1 heure pour arriver. Olha só, eu estou falando de uma duração de tempo, tá? Então, se estou falando de uma duração de tempo, estou falando de durante, estou falando de pendant. Pendant. 1 heure pour y arriver. Para chegar, né? Olha só o Y aqui, né? Chegar em algum lugar, que provavelmente eu já disse antes no contexto dessa frase, portanto, eu posso substituir por Y. Ok? Então, j'ai pris le bus pendant 1 heure pour arriver. Certinho, gente? Quais são os marqueurs chronologiques? E aí, chronologique vem de chronos, né? De tempo.
E aí eu tô falando mesmo não de duração de tempo, que eu tava falando de pendant, il y a, de depuis. Agora eu estou falando de marcas de tempo mesmo, tá? Então, por exemplo, au début quer dizer no começo. Au départ, la même chose. E avant aussi, ok? Vamos imaginar que a gente tem uma linha de tempo aqui, tá? Então, au début, au départ, seria aqui, ó. Au début, au départ. Ok. Né? C'est le commence, ok? Aqui, ó. Au début, au départ. À un moment, um momento, que eu não sei qual é. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó. À un moment. Au bout de e après quer dizer que depois desse momento, ou no final desse momento, eu fiz alguma coisa, né? Então, au bout de e après seria, por exemplo, aqui, ó. Au bout de e après. Au bout de e après. Então, é depois que algo aconteceu. E petit à petit, progressivement, finalement, enfin, tem que ser separados, ó. Petit à petit e progressivement são sinônimos que significam pouco a pouco, progressivamente, tá? É uma ação que vai acontecendo. Então, por exemplo, je bois de petit à petit, de pouco a pouco. Ok? Coisa que vai acontecendo. Finalement e enfin é lá naquele finalzinho da nossa régua aqui, ó. Finalement e enfin. Seria o finalzinho dessa regra. Essa regra, é lógico, é didática. Pensando, então, que teve um acontecimento aqui, um moment, então a gente sabe que tem algo au début, au départ, au bout de, après e finalement, enfin. Ok? Pensando que tem algo antes, aqui depois desse acontecimento e finalmente, lá na linha do tempo, finalmente. Tá? Então, vamos fazer um exercício para pegar bem essas marcas cronológicas. Olha só. J'étais avocat, mais la routine s'est installée et j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Vamos se concentrar nessa frase. Ela tá contando do começo. Se tô falando do começo, tô falando lá do começo dessa régua, ó. Au début ou au départ. Ou même avant, né? Que eu até não escrevi aqui, acabei esquecendo do avant, né? Avant. Então você pode colocar um desses três. Eu sugeria au départ. Au départ, j'étais avocat. J'étais, né, gente? Aqui, ó, imperfeita, eu era durante um momento, né? J'étais. Mais, la routine s'est installée et j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Qu'est-ce que c'est ennuyer? É, sabe, se sentir pra baixo, ficar meio sem o que fazer de diferente, tá? Enjoar. E eu quero dizer que isso aconteceu durante o momento, né? Aos poucos. Então, eu utilizo um desses dois carinhas aqui, né? Petit à petit ou progressivement. Olha só, eu vou colocar aqui o progressivement. Progressivement. La routine s'installait et j'ai commencé à m'ennuyer un peu. C'est 2 ans, je rencontrais une dame qui a monté sa propre entreprise. Elle m'a proposé de devenir son associé. Olha só, gente, tô falando de um encontro, né, que aconteceu. Então ficou lá no passado, foi um acontecimento que aconteceu, né, lá no passado.
e 2 anos atrás. Então, eu vou usar o il y a. Il y a... Opa, comi o L aqui. Il y a 12 ans, j'ai rencontré une dame qui a monté sa propre entreprise e elle m'a proposé de devenir son associé. Vamos continuar a história lá. J'ai beaucoup pensé, mais j'ai décidé de quitter mon travail pour la rejoindre. Ok, então olha só, ele pensou por um momento e depois ele tomou a decisão dele. Então, olha a palavra que eu usei, ó. Depois. Eu vou usar aqui, ó. Ele passou por um momento que ele estava pensando e après, ou finalement, também você pode usar. Mais après, j'ai décidé de quitter mon travail pour la rejoindre. Qu'est-ce que c'est rejoindre? Para se juntar a ela, ok? Então, ele saiu do trabalho dele para se juntar a ela. Nous avons traversé une période difficile, mais les contrats sont arrivés. Je ne regrette pas mon choix. Ok, gente, olha só. Aconteceram coisas, né? Um período difícil, mas les contrats sont arrivés. Então, ele passou por um momento. Olha lá, ó. Momento. E alguma coisa aconteceu depois desse momento. Então, eu posso usar o après, finalement ou enfin. Ok? Por que não au bout de? Porque au bout de necessariamente tem um tempo depois, tá? Então, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, ok? Geralmente tem um tempo específico. Nesses casos aqui não tem. Então, seria o enfin, finalement ou après. Vou colocar aqui o finalement, porque a gente não usou ele ainda. E aí, ele fala, je regrette pas mon choix. Sabe quando você está terminando uma história e você fala, enfim. Aqui ele vai falar, enfin. Sabe quando você fala, enfim, apesar de tudo que aconteceu antes, enfim, eu não regrette é de arrepender. Então, quando eu falo je ne regrette pas, eu digo eu não me arrependo, não me arrependi. Olha só, enfin. Ok? Sempre com N, tá? Nunca com M, pelo amor de Deus. Ok. Para exprimer la fréquence, já que a gente está falando de tempo, a gente também vai dizer como exprimer une fréquence. Alors, le plus fort, c'est toujours. Toujours, c'est always, sempre, ok? Souvent, c'est quelquefois, ok? Normalement, aussi. Normalement, d'habitude, ok? Parfois, é bem às vezes mesmo, tá? Esse aqui é o mais ou menos mesmo, é o às vezes, tá? Às vezes. Rarement, que é o raramente, e jamais, que é jamais. Jamais. Ok? Então, essa regrinha vai do mais forte, né? A frequência mais forte, até a menos forte. Então, vamos repetir comigo. Toujours, souvent, normalement, parfois, rarement e jamais. Ok? Então, como que eu coloco isso num verbo, numa frase, melhor dizendo? As expressões que eu acabei de mostrar para vocês, elas são placées, elas são colocadas après le verbe. Sempre no presente, sempre depois do verbo. Então, olha só. Les Anglais boivent souvent du thé. O que eu quero dizer com isso? Que os ingleses bebem souvent, frequentemente, do thé, chá. Então, regarde, como eu coloquei depois do verbo, o verbo boivent, aqui depois do verbo. J'allais très rarement au football. Encore une fois, né? Aqui o verbo tá no imperfeito, mas também, ó, rarement,
raramente. Les Brésiliens aiment toujours danser. O verbo aqui, ó, aime. O toujours, que é a frequência, a gente coloca depois, ó. Aime toujours danser. Ok? Então, lembrando que toujours é o mais forte, é o que acontece sempre. Souvent é tipo um frequentemente, mas um frequentemente mais pro sempre, né? Souvent é bem diferente do, por exemplo, rarement, né? Seriam opostos aqui. Normalement e parfois são mais ou menos sinônimos, né? Normalmente, às vezes. E o jamais é bem o oposto do toujours. Então, se te ajudar dessa forma, você pode pensar assim, ó. Esses 3 casaizinhos, tá? Normalement e parfois são mais ou menos sinônimos. Rarement e souvent. E jamais e toujours. Ok? As pontinhas ali se comunicam, tá? Essas palavrinhas que eu vou sublinhar agora, normalement, rarement, ok? São um pouquinho mais formais, você vai ouvir bem menos. Agora, parfois, jamais, souvent, toujours, você escuta bastante. E aí que vem o erro, né? Muita gente coloca antes do verbo, por exemplo, les anglais souvent boivent du thé. Não, é sempre depois. E isso é um erro muito feio. Se você for fazer, por exemplo, um teste de francês e colocar o verbo, o advérbio, a expressão depois, antes, desculpa, do verbo, é sempre depois, tá? Então, ali, ó, les Brésiliens aiment toujours danser. Les Français aiment toujours les fromages. Les Hollandais aiment beaucoup, toujours, boire de la bière, ok? Então, sempre depois do verbo, coisa importantíssima. Eu diria que essa parte aqui é a mais importante da aula, porque o il y a, o depuis e o pendant, vocês geralmente pegam rápido, né? Porque é praticamente parecido, tá? Claro, sempre bom dar uma revisada. Olha lá, il y a un événement passé, um evento passado que ficou no passado. Depuis é uma situação que começou no passado e continua. Por exemplo, je suis prof de français depuis... Perdi as contas. E pendant é uma duração específica de um evento que já aconteceu e ficou no passado, tá? Mas vocês pegam geralmente isso rápido, ainda mais com os exercícios e tal. Mas com essa questão de placer le verbe, l'expression après le verbe, é um pouco mais difícil. Então, decora aí, esse é o tipo de slide que você tem que dar uma lida, dar uma escrita aí no seu caderno, porque é uma aula bem importante. Ok, gente? Merci beaucoup pour l'attention et je vous espère au prochain cours. Merci.